New balls, please. New balls, please. New balls, please. Salve, salve Brasil! Sejam todos bem-vindos! Mais um New Balls Please chegando por aqui, o seu podcast favorito de tênis. Sempre agradecendo, claro, Zurich e C6. Estamos chegando para falar muito de Indian Wells, ainda recuperar um pouquinho de João Fonseca e Jannik Sinner com números mais aprofundados, essas coisas que você gosta, sabe? Números, mais números e mais Já vai números. embora. Título de de Sinner, título de Sabalenka. E todas as notícias da semana. Tudo bem, Fino? Tudo bem. O Danil mereceu, por isso que você falou o título dele. Ele mereceu. Como jogou Que tênis, hein? semana, hein? Como jogou tênis Danil Medvedev? O que faz um técnico novo, e aí a gente fala sobre... Tem técnicos e técnicos, né? O Johansson é um cara impressionante. Mudou a característica dele, mudou a maneira de jogar dele. Muito mais agressivo. Muito mais agressivo. Me chamou muita atenção ver um jogador nessa idade mudando tanta coisa e tão bem, né? E que a gente vai poder falar sobre algumas tendências dele durante o jogo. Chamou muita atenção. E fiquei feliz, porque é um cara que muito mais tranquilo. Lógico, tem o momento dele que tá a ponto de, né? Há um ataque de fúria lá. Sim. Sempre quase enlouquecendo ou com declarações meio estranhas, mas realmente... duas belíssimas finais. Campeonato. Mas eu ia até falar agora que eu queria começar pela feminina, porque foi muito, muito, muito melhor, eu acho, do que a masculina. Foi muito mais pegada. Teve muita... Assim, se você Inclusive escrevesse... porque foram 3 sets, enfim. Coisa de jornalista. Já tinha um contexto. Coisa de jornalista que gosta de escrever antes de acabar o jogo. Se você escreve depois do primeiro set, você escreve, nossa... Arrasadora, Rybakina. Rybakina tá passando por cima, já não consegue mais jogar. Sabalenka não consegue jogar contra a Rybakina, porque a bola tá o tempo inteiro mordendo ela, tá sempre atrasada, tá exagerando. Aí quando começa a jogar bem, mas a Rybakina também não consegue sustentar durante muito tempo, porque a Sabalenka começou a jogar muito bem. Aí, sentiu a pressão, a Sabalenka no final, sacou pro jogo e não jogou bem. A outra teve coragem. O 5-5 do terceiro foi maravilhoso. Foi espetacular. Foi maravilhoso. Assim, 5, 6 breakpoints ali, e um ponto melhor que o outro, uma pancada melhor que a outra. A Sabalenka salvando match point. Aí depois match point, um outro momento impressionante, e o tie break, muito bem jogado também pelas duas. É daquele jogo que não... Você sai da quadra, e eu acho que a Rybakina também saiu. Houve erros. Não sei se você percebeu no match point que mostrou o coach da Rybakina, que ela saca aberto, né? Ela dá um sliceão no primeiro saque, ela não vai pro ace. E ele faz uma coisa assim, tipo, não acredito que você não foi pro saque. Sabe? Agora é a hora de definir. E aí, mas é uma leitura do jogador, da jogadora naquela hora. Tô com confiança no saque aberto, tô querendo fazer a tática do saque no corpo e bem na bola, seja qual for a tática. E às vezes de fora você percebe que não era a hora de fazer isso. Mas dá a impressão, Fino, ainda mais quando essas duas se encontram, né, que a bolinha sofre uma barbaridade, que no feminino também o pouco tempo para se jogar passa a ser um fator. Porque, beleza, com a campanha aqui, a Rybakina assume pela primeira vez a segunda colocação do ranking. Sabalenka em primeiro, Rybakina em segundo, a Iga cai. Eu acho isso simbólico, cara. Porque a Iga não tem o mesmo punch das duas, nem de perto. As duas batem muito mais na bola que a Iga. A Iga sempre fez a diferença na sua consistência e nas pernas, que ela é muito rápida, uma das mais rápidas do circuito. Só que parece que isso deixou de ser o suficiente para encarar essas duas. Na minha visão, a Iga ganhava por causa da sua mentalidade, mas ela tinha uma tática que era muito boa, porque ela conseguia atacar primeiro a primeira bola, porque você vê, quando você ataca as duas, lógico que quando de vez em quando vai lá e contra-ataca e dá uma bolaça, tá tudo certo, mas no geral,
que aconteceu no jogo? Quando a Rybakina conseguiu atacar primeiro, a Sabalenka deixa a bola mais curta e ela não se mexe tão bem. A mesma coisa acontece com a Rybakina. O que a Iga sempre fez? Atacou primeiro, nessa primeira bola rápida no meio, essa bola sobrava e aí ela abria ângulo muito bem. Que é uma característica que a Iga tem muito boa. Melhor até que as duas. Melhor que as duas. As duas jogam mais reta. Ela joga mais na cruzada. Então, o que aconteceu? Só que hoje, as duas, tanto a Rybakina quanto elas estão se defendendo muito melhor do que se defendiam antes. Antes elas não sabiam se defender. Se atacava ela pelo meio e a bola da Sabalenka ficava mais curta. Hoje, se ataca pelo meio, a bola tá forte. A bola da Iga já não é mais a bola que tá machucando. Quem tá machucando agora é a Rybakina. E mesmo assim, você viu que ela se adaptou no meio do jogo para frente. Então, chegou a hora da Iga, se a Iga quer ser número 1 do mundo de novo, se ela quer dominar o circuito, contrata o Johansson e vira o Medvedev. Porque vai ter que mudar a maneira. Por característica, não vai ser essa jogadora. Não vai. Mas pode ser mais agressiva. Pode sacar melhor. Sim, essa é a questão. Pode devolver melhor. Além da questão, além de tudo isso que você falou, eu acho que tem um aspecto que não pode ser desconsiderado, que é a qualidade da devolução. As duas se defendem melhor, tô falando de Sabalenka e Rybakina, e as duas devolvem melhor o saque. Sim. Pra Iga, quando não bota o primeiro saque, ainda que ela tenha melhorado um pouco o seu segundo, ainda é muito vulnerável. Vulnerável. Com certeza. O circuito tá indo. Não sei se o circuito inteiro, mas você olha a Pauline, tá sofrendo. Sofrendo. Ah, porque baixou? Não, porque o circuito ele vai se acomodando. Ele vai mudando. A gente fala isso sempre aqui no programa. Você vai de ano em ano, de semestre em semestre, trimestre em trimestre, a galera vai ganhando. Eu não sei até onde vai o tênis feminino. Por isso que tá tão legal. Por isso que tá tão bom o circuito feminino. Tá na hora dessa galera que não bate tanto na bola entrar mais. Porque eu falo isso muito, né? Você tem a pancada e você também tem o uso da me meti dentro da quadra ou não me meti dentro da quadra. Então, acho que tem tudo a ver. Agora, quão importante mentalmente essa vitória para Sabalenka contra a Rybakina, depois de uma final de Austrália, depois de ter perdido também no Finals do ano passado, antes que se criasse um monstrinho aí, o head-to-head agora tá 9-7, tava 8-7 antes desse jogo aqui. Antes que se criasse um monstrinho, mentalmente é importante para Sabalenka nesse aspecto assim de marcar o seu território? Eu não acho que é um monstrinho, Fê. Eu acho que ela faz aquelas declarações meio bombásticas, né? Ai, eu não tô muito feliz com o meu time. Mas eu acho que na hora que ela vai pro hotel e conversa, uma pessoa que é número 1 do mundo, óbvio que eles têm uma régua muito alta de não querer perder para ninguém. Só que também o tenista, ele sabe falar que o adversário tá jogando bola. E vamos falar bem a verdade, a Rybakina sempre foi essa jogadora espetacular. Só que ela teve problemas. Ela teve problemas com o coach, problemas sérios, e ela parou de jogar tênis, literalmente. Quando ela volta a jogar tênis, ela é essa jogadora. E a Rybakina, na minha opinião, só não é melhor que a Sabalenka porque ela é previsível, tenisticamente. Aquela direita sempre é cruzada, a esquerda sempre é cruzada. Ela tem tendência, ela é metódica jogando tênis. Então, dentro da... Quantas vezes sobrou a direita para a Rybakina para definir e a Sabalenka saiu antes? Porque sabia que ia cruzada. Sempre a primeira bola da Rybakina é cruzada. Sempre. Depois que ela abre uma, duas, ela vai para a paralela. E isso chega uma hora que, na hora do vamos ver no 40 iguais, sobrou a bola, o que você faz? Você sai antes. Então você fala, nossa, se mexendo bem a Sabalenka. Não. Ela tá lendo bem a leitura aí. Só um parênteses aqui, me veio agora, exatamente agora, me veio um lance de Alcaraz e Medvedev na semifinal, que o Alcaraz dá uma curtinha, e aí o que ele vai fazer depois, quando ele dá a curtinha? Lob.
que o Medvedev faz? A hora que ele dá a curtinha, já começa a dar 3 passos para trás e vai lá e smash o lob. É isso. Você começa a conhecer. É tendência. Você pode errar. E aí é um bom jogador que ele sai da característica. Eu sempre conto essa história do Jaime. O cara mais legal de jogar contra, para mim, era o Jaime. Porque eu marcava todas as jogadas dele e ele marcava todas as minhas. E por que era legal? Porque na hora do vamos ver, a gente jogava o contrário. E um olhava pra cara do outro e falava, não, essa bola que normalmente você vai na Não era dela. aqui, não era aqui. Aí o outro ri e fala, você sabia. Você sabia que eu ia lá, mas eu não vou lá porque eu sei que você vai, sabe que... Aí é o negócio Esse legal. parece ser o grande... Além da questão da leitura e do conhecimento, que eu acho que toda jogadora top tem uma da outra, a Rybakina faz muito a diferença, ainda que a bola seja cruzada e seja previsível e jogadoras top consigam ler muito bem essa jogada, contra a Sabalenka isso não tem tanto efeito. Porque a Sabalenka passou a se defender melhor e passou a aguentar essa pancadaria também de fundo. Adora. Passou a sustentar essa bola na linha de cintura. Quanto mais rápida vem aqui embaixo para as duas, elas travam e jogam onde querem. É impressionante a paralela da Sabalenka quando vem uma pancada na cruzada, de esquerda cruzada, e ela vai e dá na paralela, o winner. Você fala, cara, como que você consegue fazer isso? Quem joga sabe a dificuldade de tomar uma pancada na cruzada Mudar a direção. e mudar a direção forte. Uma coisa é mudar a direção e coloquei lá. Outra coisa é parar e... Foi altíssimo nível. Altíssimo nível. Mostraram um repertório muito legal. 10º título de WTA 1000 para Aryna Sabalenka, primeiro de Indian Wells, 23º título da carreira, o 20º em quadradura, segundo troféu dela na temporada, agora tem 23 vitórias e 20 derrotas em finais. Do outro lado, a Rybakina estava com 16 vitórias em 16 jogos no ano, após vencer o primeiro set, ou seja, foi a primeira derrota de virada que sofreu a Rybakina nessa temporada aqui, e agora ela é número 2 do mundo pela primeira vez, passando a Iga, que perdeu da Svitolina nas quartas de final, caiu para o 3º lugar no ranking, e pela primeira vez na carreira, ela perde 5 jogos consecutivos para tenistas no top 10. Houve um episódio neste torneio, um ataque de fúria da Mirra Andreeva, Fino. Arrebenta a raquete, sai xingando, manda todo mundo se lascar. Ainda que seja ali o desabafo e coisa do tipo, que bonito não é, mas ok, é a pressão, é tudo isso, ainda que não precisasse mandar o povo se lascar, para ser fino aqui, para ser delicado, eu fico imaginando a Conchita, cara. Você acha que a Conchita era boazinha? Mas a Conchita era capaz disso? Era? Lógico. Era? Era... Eu não tenho essa imagem. A Conchita era brava. Era? Não era uma lady dentro da quadra. A lady era... Se você falasse que era Sabatini fazendo isso, eu ia falar, não, a Conchita era brava. A Arante era mais tranquila. A Conchita era brava. Opa. Eu não lembrava disso, não. Não. Eu achei que fosse mais a Arante do que a Conchita. Eu acho... É um pouco do que a gente falou sobre o saque por baixo. Para mim, é um pouco difícil de comentar esse tipo de atitude, porque fazia parte do meu repertório, né? E não só fazia parte do meu repertório, como eu nunca vi, quando você não está atacando uma outra pessoa, quando você não está agredindo o espetáculo, um ataque de fúria do Zverev que deu uma raquetada na cadeira de juiz. Não, aí é outra coisa. Aí é um exagero. Agora, você tá com você tá brigando. É meio que a história que todo mundo falou que o Fognini era um bad boy. Pra mim, ele nunca foi um bad boy. Ele era um cara bravo com ele. Ele nunca foi maldoso com a pessoa. Discutiu uma vez com o Nadal numa provocação normal. Eu nunca vi ele... Agora, o Kyrgios é diferente. Então, quando você tem esse tipo de atitude com você, porque você destemperou, você vai falar, você nunca destemperou no teu lugar onde você trabalha? Há um limite, há uma regra, há uma lei, há uma... Lógico. Ok? Eu não vejo... Mandou todo mundo, vai tomar uma multa. Tá bom, tomei uma multa. Qual o problema? Depois ela se desculpou, disse que não achou legal a forma como ela agiu. Eu acho que a gente hoje vive... Calor do jogo. A gente vive
um corte atrás do que ninguém pode fazer nada, que a gente, sabe, estamos educando nossos filhos a serem monges, né? Então fica difícil. Depois a gente reclama que o jogo é xoxo. Ah, Fernando, mas também não precisa disso. Tá, mas isso faz parte de uma pessoa que não é xoxa. Uma pessoa que não expressa nenhuma emoção jamais terá uma atitude dessa. Uma pessoa que se joga na bola, não dá para esperar uma pessoa, tipo eu que me jogava na bola, o Sareta, que era um baita de um maluco, não dá para você não olhar para. Vai ter um dia, vai ter uma atitude dessa. Brava de quebrar uma raquete. Então vamos fazer todos. Thomas Johansson, que ganhou o Australian Open, fez assim. A Rybakina. Ok. Se a Rybakina fizer isso, você vai falar, cara, o mundo tá perdido. Enlouqueceu. Bota ela numa jaula, porque enlouqueceu. Agora, é normal isso. É feio. Aí vai, né, aí a gente entra naquela história do Dácio, que eu sempre combati essa fala dele, mesmo tendo uma grande amizade, de falar assim, não, você educa. Tá, se a gente educa, se o tenista que está dentro da quadra educa, a gente não pode botar nenhuma informação que não eduque dentro da televisão. O Jornal Nacional, o Jornal da Record, Jornal do Estado, o que for, não pode botar porque uma pessoa rouba, porque a gente está deseducando. Se ele está mostrando que alguém rouba, nosso filho está olhando que é possível roubar. Se o ídolo dele quebra uma raquete, a gente está mostrando, só que quem educa somos nós. Então, é uma briga interessante de fazer. E muita gente não vai concordar comigo, e não tem problema nenhum não concordar comigo. Sabe? Mas eu era esse cara que estourava. Chutei uma raquete do Coria, tá errado? Aí tá errado. Você se arrepende? Não muito, mas me arrependo. Você se arrepende? Não, eu sou ruim mesmo. Deu uma bolada no peito do Gaudense, me arrependo? Só agora porque ele é presidente da ATP. Tirando isso, não. Se arrepende? Não, eu sou desse. Me arrependo de ter brigado com ele na Naui, porque ele era mais legal. Passando ao masculino, Jannik Sinner, campeão de Indian Wells, 7-6 e 7-6 contra o Daniil Medvedev, 1h55 de jogo. Primeiro título de Indian Wells dele, e aí ele zerou o game da quadradura, cara. Tudo que é título importante de quadradura, Jannik Sinner venceu. E de maneira impressionante, Fino, quando a água bate na bunda. Que loucura o nível que ele atinge sob pressão. Algo que a gente sempre falou a respeito do Big Three, né? Os caras crescem o nível quando estão com medo. O Sinner na pressão também tem se mostrado, assim, absurdamente eficiente em momentos chaves do jogo. Esses caras têm uma tolerância, primeiro, à pressão que pouca gente tem. Eles entendem essa pressão, a gente já falou isso 1000 vezes, comparando eles ao Michael Jordan na hora que a bola está na mão no último segundo, no Brady, na hora que você vai mandar aquele, né, lançamento que você precisa, num buraquinho que você precisa dar, porque é a última corrida, e seja o que for. Esses caras conseguem. A gente viu no 4-0 no tie-break do segundo set, ele começando a sentir, não sabia se ele estava cansado, ele vai lá e joga 7 pontos absurdos. Um erro ou outro do Medvedev. Então, por esse lado, eles conseguem uma excelência, porque como que eu vejo o tênis? Eu escrevi até isso hoje. Esses caras jogam tênis muito bem. Um pouquinho melhor, um pouquinho pior do que 99% dos jogadores, sim. Mas eu não vejo um Sinner de bater na bola que ninguém consiga jogar com ele. O Alcaraz também não. Vai falar que o Fonseca bate pior que eles? Não, joga igual. Bate igual, de bem na bola. 9,5 com 9, 8,5. Então, não é aí onde ganha. Fisicamente, eles são um pouquinho acima. Sim, aguentam. Intensidade, né? Falando. Ok, isso faz uma diferença. Bom, mas o que mais faz a diferença, que aí a gente volta naquela fala do Federer, que ele ganhava 52, 53, 54% dos pontos da carreira.
se você ganha 1, 2, 3, 4% a mais de pontos na tua carreira, mostra que 99% dos jogos é no detalhe. 5-4 no tie-break do primeiro set, o Medvedev tirou a raquete e a bola entrou. Sorte, mas ele botou a bola lá. O cara subiu bem e ele botou lá. Sim. O Medvedev tinha que volear e tinha que ganhar o ponto. Então, toda hora ele tá botando. Ele não dá ponto de graça na hora do vamos ver. Você não vê uma dupla falta, você viu a dupla falta no 3-0 do tie-break. É algo que a gente viu muito do Djokovic, né? Tinha a bola do Djokovic que você sabe, cara, ele não vai errar. Ou você ganha dele ou ele não Ou vai você te dar. ganha dele, ou você... Então, esses caras jogam assim. E vamos falar bem a verdade sobre o jogo de ontem. O que tá jogando o Medvedev, o que deu de pancada o Medvedev, pra lá, pra cá, o que mudou a maneira de jogar o Medvedev é uma coisa absurda. Pra mim, ele joga muito mais tênis do que ele jogava quando ele ganhou o US Open e foi número 1 do mundo. Tenisticamente, na hora que eu tava olhando ontem e eu vi o jogo com o Alcaraz também inteiro, eu falei, cara, esse cara tá jogando demais. Esse cara não arruma a bola. É o nível, é a solidez que ele sempre se mostrou, e nessa época aí que ganhou o US Open, que foi número 1 Só e que não tal. faltava a bola. Exato. Só que agora é uma solidez que ele encontrou atacando. Cara, aquele ponto que até o Tênis TV botou cruzada, 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 paralela, cruzada, e ele acaba ganhando em esquerda cruzada, a bola tava passando assim da rede, a bola tava nessa altura da quadra, de cima para baixo o tempo inteiro. Ele tá jogando demais. Só que aí tem do outro lado um cara que aguenta a pancada e de vez em quando dá para cima. Aguenta a pancada e de vez em quando para cima. E aí entra na quadra e dá para baixo. Ele modula a velocidade da bola. E o jogo acabou indo na coragem do vamos ver, de fazer a coisa acontecer, mas principalmente no ser um pouco, não dá para falar, mas como que o Alcaraz ganha do Sinner. Exato. Um pouco da variando variação. Um pouquinho mais. E eu não tô falando variação com slice, a variação com Altura uma de bola à bola. altura, com um pouco mais de ângulo, enquanto o outro ficou só na pancada. Então, eu vi um jogaço de tênis. Eu fico feliz de ver o Medvedev voltando a jogar esse nível de tênis e com a cabeça um pouco mais centrada. Isso tem a ver muito com o Thomas. Né? Eu conheço muito bem o Thomas, ele jogou basicamente a carreira inteira junto. Um cara extremamente, não dava uma risada, não, só pensava em tática, só jogava assim. Então, e legal porque o Sinner vinha capengando, né, em alguns torneios. Primeira final da temporada, né? Então, tava precisando mostrar, porque só o outro ganhava. E agora ele voltou a ganhar um campeonato grande. O Sinner tinha perdido os 6 primeiros jogos contra o Daniil, nessa época que o Sinner não era o... Quando a gente fala aqui, né, em relação ao João e a idade do Sinner, o Sinner na idade do João, a gente não falava do Sinner nem perto do que a gente fala hoje. Ele perdeu os 6 primeiros jogos pro Daniil, hoje o head-to-head está 9-7. Tá na frente do Daniil aqui, depois de perder os 6 primeiros confrontos. 25º título da carreira para o Jannik Sinner, 6º de Masters 1000, terceiro a chegar a essa marca em atividade. O Djokovic tem 101 títulos, o Alcaraz tem 26, tem 25 agora o Jannik Sinner. Já o Daniil chega ao terceiro vice do torneio de Indian Wells e mostra, Fino, de alguma forma que, pelo menos por esse torneio, nessa semana aqui, que é um pouco mais possível, mostra ao circuito que é um pouco mais possível encarar Alcaraz e Sinner, ou você não acha? Você acha? Eu acho que, assim, não dá pra dizer definitivamente que nós estamos falando de uma semana, de um torneio. Mas eu acho simbólico quando você vence um, no caso do Alcaraz, e aí tem que botar um contexto também. O Alcaraz exausto com a pressão de 16 vitórias em 16 jogos, invicto na temporada, enfim, coisa do tipo. Mas ao mesmo tempo, a gente viu o João levar o Sinner a 2 tie-breaks. Aliás, o João, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O João, o único jogador a segurar o Sinner em quadra por mais de 2 horas. A final mesmo, apesar de 2 tie-breaks, terminou em 1 hora e 55. Eu acho que neste torneio, eles mostraram que podem ser incomodados. Que talvez, na quadra dura, nesse tipo de piso, não seja o tamanho de domínio que a gente tem visto em Grand Slam.
Que aí o jogo é outro, em 5 sets e coisa do tipo. Talvez estejam um pouco mais enfrentáveis. Não que essa palavra exista. Eu acho que eles ainda estão longe, muito Então, longe. Mas eu vejo isso como eu via o circuito a vida inteira. Se eu não acreditasse nisso, eu não poderia nunca ter jogado e ter visto grandes nomes perderem para caras que poderiam perder. Uma das grandes críticas que eu tenho, eu não duvido, eu não tiro uma vírgula do bem que esses caras jogam. Mas eu critico muito a maneira que as pessoas entram na quadra para jogar com esses caras. Obviamente que o Alcaraz não jogou o jogo da vida dele. não. Só, taco. só que poucos caras olham e falam assim: hoje não é o dia dele, eu vou ganhar. O que o circuito hoje, há um bom tempo, e o Big Three foi um grande problema disso, mesmo ele jogando mal, eu não ganho dele. E se o atleta entra, que mesmo jogando mal eu não ganho, nem entra. Não ganha. Na nossa geração, as pessoas podem falar: os caras não jogavam tão bem. Desculpa, Agassi, Sampras, Muster no Saibro. Desculpa, jogavam pra caramba. Se não jogavam mais. Mais do que o Nadal, de repente, não, óbvio, no Saibro. Só que o Muster ganha do Muster no Saibro, naquela geração, porque todo mundo tem que ser colocado, que essa é a grande discussão. Não, mas o Djokovic ganhava do... eras. São eras diferentes. Agora, vai ganhar na nossa era, com as armas que a gente tinha, com o tênis que a gente tinha, com a informação que a gente tinha, vai ganhar do Muster no Saibro. Como era ganhar do Vilas no Saibro. Como era ganhar do Borg no Saibro. Eram gerações. Era impossível ganhar do cara. Só que, desculpa, se você me der a oportunidade, eu ganho. Eu não vou entrar, e olha que eu era um cara tosco em comparação com esses caras que jogam hoje. Tenisticamente falando. Só que a gente tinha uma mentalidade, isso é uma discussão entre grandes técnicos, e eu adoro fazer essa discussão, e aí não é se gapar, muito pelo contrário. E a resposta é: fino, vocês não respeitavam. Vocês não aceitavam. Vocês podiam tomar 2-2. Mas vocês entravam e xingavam a alma do cara. E falavam: cara, de mim você não vai ganhar. E depois perdia, tudo bem. Mas é uma atitude. Aí a gente vê a geração que começa com Ferreira, que eu sou o primeiro dos humanos. Desculpa, a gente não era humano em comparação aos Sampras, com 14 grandes naquele momento. Só que a gente não aceitava essa fala. Se ele me der a oportunidade, e eu ficava puto tomando um pau no US Open, saia da quadra puto. Hoje em dia todo mundo sai: o Alcaraz, tá bom, eu perco. Mas o cara jogou mal. O cara errou de 72 direita. Mas você não viu, porque você já entrou na cabeça. O Medvedev é um dos poucos caras que entra na quadra e fala assim: de você não vou perder. Vai me dizer que o Zverev entra com essa... Não, desculpa, não. O Rune entra assim. O Rune Achando que vai vencer. Um Rune fica puto. Sim. E aí a gente vai, o Tsitsipas entra. Não, desculpa. Nunca entrou. Então eu acho que isso é uma coisa a se criticar. Desculpa que se você é apaixonado por essa geração, ou você pode achar que... Não, mas assim, os próprios Sinner e Alcaraz, ainda que não tenham pego os três no seu melhor, no seu auge, a gente viu o Alcaraz ganhar do Nadal. A gente viu esses caras furarem a fila nesse aspecto em relação à geração de Tsitsipas, de Zverev e coisa do tipo. Esses caras definitivamente entraram para enfrentar o Big Three de novo. Com todo o contexto que o Big Three não era já o Big Three, ainda que o Djokovic estivesse ainda num nível muito alto, eram caras que não respeitavam. Eram caras capazes de enfrentar, botar a cara na rede lá e beleza, vamos aí. Eu vou te fazer uma pergunta. Diga. De todo o contexto do jogo do Sinner com o João que você vai entrar, o que mais te chama a atenção? Sim, uma característica que mais te chama a atenção. Tipo, você fala assim: caramba, que baita jogo. Técnico, tático, físico, o nível que ele conseguiu jogar, o tempo que demorou o jogo. O que mais, se você fosse
O João, o que mais te impressionou no João? Para segurar a audiência, vamos pro intervalo comercial, a gente volta daqui a pouco. Vamos fazer, antes de entrar no João, vamos fazer a jogada Zurich da semana, porque ela é exatamente sobre o Daniil Medvedev. O que foi a jogada segura do Daniil durante essa semana aqui em Indian Wells para vencer o Alcaraz e para dar o trabalho que ele deu ao Jannik Sinner? Eu acho que a mudança tática dele. O deixar de ser um jogador que apenas apanhava, se mexia muito bem e contra-atacava muito bem, e atacava na certa, na segura, porque ele era um cara de segurança. Ele vinha, segurava, cruzada, aí ele ganhava a quadra, aí sobrava a direita, ele dava uma, duas e ganhava o ponto. Hoje, ele entrou na pancadaria com a galera. Ele percebeu que ficar lá atrás, por exemplo, principalmente no jogo contra o Alcaraz, por que a Curtinha... Você viu que o cara chamava o coach do Alcaraz, chama ele pra frente. Você não tá aguentando ele de fundo. Tira ele da zona de conforto, joga pra cima. Você viu o Alcaraz, que era um cara que sempre atacou, tendo que mudar a maneira de jogar porque não estava aguentando a pancadaria. Então isso é uma grande prova que a mudança tática dele incomodou. Porque não estava sentindo a bola, amanhã pode estar jogando melhor e pode jogar até passar por cima do Medvedev? Pode, isso é. Mas eu acho que a mudança de maneira de jogar do Medvedev, que agora ele dá tanto de direita quanto de esquerda toda a força que tem, eu acho que isso faz muita diferença. E para virar o assunto de vez para o João, o que aconteceu em Indian Wells acho que prova mais uma vez uma questão que a gente chegou a abordar sobre o Djokovic vencer ou não um Grand Slam, que é, ok, você faz uma grande semana, você joga bem, você ganha de um deles, mas você aguentar ganhar dos dois no mesmo torneio é um estágio bem acima, cara. É muito difícil. O Daniil ganha do Alcaraz. O Daniil dá um trabalho lascado pro Sinner. Mas você acha que se Mas ele não ganhava ganha o dos primeiro dois. set, ele não ganhava o jogo? Eu fiquei pensando isso. Não sei, cara. Porque eu vi o Medvedev manter o ritmo, a mentalidade, perdendo o primeiro set do jeito que ele perdeu. Duríssimo, com chance, porque ele volei para ele, era o set quase. Ele foi lá e voltou e quase ganhou o segundo. Teve 4-0 no tie-break do segundo. Eu acho que ele ganhando o primeiro set, ele ficava muito grande. Ele tinha boa chance de ganhar o jogo. Como tinha, né? 50-50 ainda. Eu não acho que ele perdeu no físico. Eu não acho que ele perdeu na estratégia. Eu acho que ele perdeu no detalhe. Na confiança de um cara que tá ganhando tanto, que isso faz diferença também. Você tá ganhando. Teu time de coração no futebol, mas quantas vezes jogou mal e ganhou? O que é isso? E isso no atleta, desculpa. A tal da 90 minutos há muito tempo, que vocês, não sei se foram vocês que inventaram, se for a Abel que inventou com todo, e a gente fala muito pouco de futebol, e nem palmeirense eu sou, mas o que é isso? Quando a confiança vem, um olha para o outro cara e fala, cara, não vou perder. Mas tá 3-0 para outro time. Gente, vamos encontrar uma saída. Depois não ganha, faz parte da derrota. Só que isso faz muita diferença. E o jogador, quando tá 4-0 no tie-break pro cara, não, tudo bem. No jogo contra o João, tá 6-3 contra no tie-break. E aí? E aí? Eu vou. E se ele perder o primeiro set? Tudo bem, eu vou ganhar o segundo. É sempre... mas perdi o primeiro game do segundo set, tá 7-6, 1-0 e saque. Não, eu vou. Mas tá 3... Até que fica 5-0 pro cara, fala, agora eu lasquei. Hoje não deu. Parabéns. Olha na cara do cara e fala, cara, parabéns, hoje você jogou muito tênis. Isso aqui vai ser 1 em 10. Pum, vai embora. Então, a confiança... Aí, quando você perde 10 jogos seguidos, Bia, Exato. ela perde o saque e parece que o mundo acabou. Mal consegue se mexer. E cadê aquela Bia que era antes que ganhava? Pensa, a Bia era conhecida como no Brasil? A menina que ganhava todos os terceiros sets. Exato, o jogador da E virada. agora é conhecida como? A menina que o primeiro problema é ela ou é a confiança?
Então, por isso que eu tiro, quando a pessoa fala a Bia é boa, a Bia é ruim. Cara, é um momento. A Bia é boa, a Bia é ruim, a Bia foi boa, a Bia foi ruim quando acabar a carreira. Aí você fala, pô, esse cara foi um cara 50 do mundo, esse cara é um cara 30, esse cara foi número 1 do mundo, esse cara, opa, caramba, a Bia foi 10 do mundo, 2 vezes. Não dá pra falar que a Bia não foi uma excelente, maravilhosa, incrível jogadora. Nesse momento, ela tá num momento ruim. É muito mais simples. Agora, quando você não quer ter essa vontade, Lógico. aí joga pedra. Exato. Vamos falar de João Fonseca e Jannik Sinner mais uma vez? Já houve até um programa extra para falar sobre isso, só que agora a gente tem números um pouco mais aprofundados aqui a respeito do jogo do João contra o Sinner. Porque assim, como eu disse aqui, o João foi o único jogador a segurar o Sinner por mais de 2 horas na quadra em Indian Wells. É um jogo que a gente já conversou a respeito, é um jogo que altera parâmetros e altera a forma como o circuito enxerga o João. Então a gente transformou em números aqui, em pontos totais naquele jogo. O Sinner teve 79 contra 77 do João, ou seja, muito parelho. Aqui começa a chamar a atenção. Em pontos curtos, até 4 trocas, 54-45 para o Jannik Sinner. Em pontos longos de 5 ou mais, vantagem para o João, 32-25. Pontos no fundo de quadra, o João ganhou mais do que o Sinner. E aqui vem as grandes diferenças do jogo. Pontos vencidos no primeiro saque, 86% para o Jannik Sinner contra 74% do João. A devolução do Sinner, 60% de devolução de primeiro saque na quadra contra 50% do João. Velocidade média da devolução do primeiro saque, 108 km por hora do Sinner, 85 km por hora do João. Estamos falando aqui provavelmente da melhor devolução atual do circuito. Foco no atual. O Sinner não é o melhor devolvedor da história. Atual, melhor devolução do circuito. Que nem a gente falou outro dia da direita lá, que todo mundo já colocou direitas de 1933. Então, a devolução de saque muito forte, ou seja, isso incorre diretamente no número de pontos vencidos no primeiro serviço, né? Porque vem uma bomba. No caso do João Fonseca, até o número alto, né? 74%, quando você tem uma devolução do tamanho que o Sinner faz, ganhou bastante coisa. Mas o João começou o jogo, eu diria que com 90%, né? Aqueles primeiros 4, 5 games, ele sacou demais. Muito. Variou demais o saque. E para mim o grande diferencial são esses dois últimos... As 2 últimas linhas. 2 últimas linhas. A primeira é a quantidade de devolução que você bota. Então, esses 10% cai ali no pontos de fundo de quadra, 43-39. Eu ganhei mais, mas quantos pontos de graça o Sinner ganhou por causa do saque? E mais do que isso, quando você bota essa devolução mais lenta, o que é isso? É o bloqueio. Várias vezes o João começa a não ter confiança na devolução e precisa botar a bola dentro, tipo, vem a ordem na cabeça dele e de fora, assim, bota a devolução. Você não pode dar de graça a devolução. Você já deu 2. E aí o que você faz? Automaticamente, bloqueia, tanto de esquerda quanto de direita, porque vem um saque forte. Em comparação, o Sinner não. O Sinner vai lá e faz o movimento curto, fala aqui, e bum, e impacta e a bola volta rápido. Essa é a grande diferença. Né? O Sinner tem uma devolução muito firme. Tanto que no finalzinho lá, no 5-5 no tie-break, ele dá um winner, 6-6 no tie-break, ele dá o winner de devolução. De primeiro saque de direita cruzada, absurda. Então, isso é uma coisa. Faz muita diferença. Voltando ao que você... Para! O que mais te chamou? Tudo bem, agora você tem até números aqui. O que mais te chamou a atenção? A atitude, o destemido. O destemido. Pra mim, não. Tudo bem que a gente fez um recorte aqui do programa, né? Antes, fizemos outra. Pra mim, é a declaração pós-jogo. Ele deixa claro que ele tá muito feliz de poder ter jogado com o Sinner, que é um cara que joga muito tênis, que ele enaltece, ele respeita, ele admira, mas é o que eu quero ganhar. Eu tô puto porque eu perdi. E essa é a atitude que essa geração tem pouco. E por isso que, pra mim, além do bem que ele joga,
ele tem muita chance de ser diferente. Porque ele não tá ali para eu tô feliz de ser 24 do mundo como ele foi. Ele vai cair, como ele caiu agora para 39 essa semana, ele vai cair para 50, pode ser, mas ele vai estar migrando ali perto dos 20, 15, 10 do mundo, na minha visão. E a partir daí, o que vai fazer ele ser melhor ou não? O quanto que ele vai falar, cara, eu não quero ser 10, desculpa, é legal pra caramba ser 10, mas eu quero ser 8. Ah, é legal pra caramba ser 8, mas eu quero ser 6. Ah, eu tô feliz de ser top 5, mas eu quero ser 2, eu quero ser 1. E isso o João mostra. Essa indignação, né? Essa inquietação. É. Pra ser mais específico. Tem um outro detalhe aqui, Fino. 21 de 22 pontos vencidos pelo Jannik Sinner no saque e primeira bola. E uma outra coisa, essa mais aprofundada ainda. O João, quando precisou bater ao menos um forehand na corrida, ganhou apenas 22% dos pontos. Isso, vamos lá, de novo. Eu lembro de uma discussão que a gente teve lá na ESPN, né, nos primórdios, na época que eu trabalhava ainda, que a gente falava dentro do que é o número 1 do Medvedev, ele é previsível. Eu analiso o tênis sempre você podendo ser melhor e nunca desmerecendo. Então, quando você vai lá e mostra uma coisa que pode ser melhor do cara, não tem nada a ver com achar que ele não é bom. O Medvedev era número 1 do mundo, só que toda hora que ele chegava na curtinha, ele jogava a esquerda cruzada. Sempre que ele chegava correndo na passada, ele fazia o quê? Ele dava esquerdinha cruzada na passada. Ele não dava passada na paralela. Então, quando você olha uma visão desse cara, para esse cara ser imbatível, coisa que ninguém vai ser, mas tentar ser, você precisa evoluir. Então, quando a gente olha para o João, ele é um garoto, 39 do mundo hoje, muito jovem, e que todo mundo fala que ele vai ser número 1 do mundo, 5 do mundo, 10 do mundo. Beleza, ok. Mas para que isso aconteça, ele tem que evoluir. Ah, não. O tênis que ele tem, ele chega. Não chega. Porque ele não está chegando. Ele precisa melhorar o físico, ele precisa melhorar a devolução de saque. E uma das características que ele precisa melhorar, que tem a ver com o físico, é por que ele queima essa direita? Porque ele não confia, como o Alcaraz e como o Sinner, no físico. O que o Sinner fazia antes, quando eu não confiava no físico? Queimava. Porque você chega numa direita, você chega na segunda direita, você fala, cara, se eu ficar mais 5... Mas você acha que o Sinner deixou de queimar ou o Sinner achou a consistência jogando num nível de risco muito alto? Não, deixou de queimar. Porque isso é um chip aqui dentro. Eu cheguei na direita e eu tô indo pra bola para definir, ou tô indo pra bola com o máximo de força que eu tenho para botar. Isso é uma diferença que a gente tem na hora da decisão. Quantas vezes você saiu correndo para a direita e que você decidiu acabar com o ponto naquela? Isso é uma decisão, Fê. Em qualquer nível. Você como amadora e um profissional como o João. Cheguei lá, fechei o olho e acabou o ponto. Cheguei lá, dei com toda a minha força, mas eu sei que o ponto continua. E essa é a diferença do que eu via do Sinner antes, que ele não queria, porque ele não tinha mais físico. E o João, não que ele não tenha, ele não acredita que ele pode. E um jogo desse, como ele fez de 2 horas e pouco, traz para ele você aguenta. Por isso que os jogos, esse tipo de jogos, eles são muito mais importantes que o resultado. Se você pega todo o contexto dele, ele tem muita coisa positiva. Dá para você jogar 2 horas e 5 contra o melhor jogador do mundo, o segundo melhor jogador do mundo? Dá. Que já ganhou grandes Slam, dá. Ah, então você aguenta. Então por que você vai queimar essa bola agora quando tá 4-3? Mas você tocou num ponto, e eu acho que isso é muito interessante para quem insiste em entender o processo. É inegável que a devolução de saque do João melhorou. Sim. Inegável. É visível que ela melhorou. Porém, ela não melhorou a ponto de neutralizar um cara como o Sinner. Não. Ela ainda tem que evoluir, seguir o processo, porque o Sinner ganhar 21 de 22 pontos de saque em primeira bola é muita coisa.
Então, ainda tem um passo a ser dado, aí, alguns passos a serem dados. Inclusive, num aspecto, num fundamento do jogo que ele evolui muito, de um ano para cá, pelo menos. Uma coisa é você variar a posição de variação, de devolução. Evolução. Outra coisa é você mudar a posição de devolução a cada jogo, cada momento. O que eu vejo é que o João procura. Ele não varia porque agora eu vou para trás, eu vou jogar bola alta, porque eu vou sacanear ele, porque eu vou botar mais uma. Ele vai procurando a devolução que ele não tem. Quando você olha para o Sinner, ele varia no momento. Agora eu vou entrar e vou meter a mão na devolução. Ok, eu variei porque estava 30-40 e eu devolvi dentro. O Alcaraz sempre devolve no mesmo lugar. E ele varia. Você entende a diferença? O Medvedev sempre devolveu no mesmo lugar. Quando ele foi para frente, ele mudou uma tendência. E como que eu vejo o João hoje? Ele ainda não encontrou a devolução dele. Ele melhorou a devolução dele. Mas ainda, eu não sei, e provavelmente eles não sabem, onde ele, no futuro, quando devolver pra caramba, porque eu acho que ele vai acabar devolvendo, porque ele tem muito tempo de bola, Sim. onde ele vai estar devolvendo? Lá atrás? Ou no meio? Ou na frente? São 3 devoluções. Né? Você vai um pouquinho para cá, bom. Mas ou você devolve bem perto da linha e sem impacta, ou você devolve meio termo, que você tem mais tempo, ou você devolve Medvedev. Thiem, Nadal, e que é uma terceira do tipo. Qual é a devolução do coisa? Meio termo, teoricamente, hoje. Só que às vezes ele está mais para frente, às vezes ele está mais para trás. E o segundo saque, onde devolve o João? Meio termo. Às vezes mais para frente, às vezes mais para trás. Então, ele ainda... isso é uma crítica? Não, isso ele está procurando, e ainda bem que está procurando. Vamos achar. Quando achar, aí fortalece o lugar onde ele está. Nesta semana aqui começa o Masters 1000 de Miami, já no meio da semana, em que não teremos Novak Djokovic. Anunciou a desistência do torneio. Estranho, né? Ele nunca joga os dois, né? Lesão, mas aqui ele defendia uma final, ou seja, deve cair um pouquinho. Preocupado? Nem um pouco preocupado. O fato que o Djokovic não joga. Quem joga, além do João, além da Bia, é o Luiz Guto Miguel, vai jogar o quali do torneio do Miami Open. Recebeu o convite aos 17 anos de idade, né? Fez 17 agora. Vai jogar contra o Benjamin Bonzi. Quando o programa entrar no ar, já vai ter jogado. O fato é que o Guto recebe essa oportunidade aqui, de novo, de estar no ambiente junto dos melhores. A gente tá gravando o jogo quando provavelmente for ao ar, ou vai estar junto com o jogo, ou já vai ter jogado, porque mais ou menos joga 5, 6 horas da tarde. Isso. A gente tá gravando de manhã aqui. É complexo o que eu vou falar e pode ser bem interpretado ou mal interpretado, mas não preocupa muito. Eu tenho um pouco de receio de tirar que ele joga muito bem tênis, a gente já sabe. Isso ele está demonstrado. Sim. Só que o Master 1000 é o campeonato mais importante que tem no circuito. Ele não tem ranking nem para imaginar, ele é 1.600 do mundo. Ele não tem resultado de ATP nem para imaginar jogar. Ele é um Next Gen que o torneio tá botando uma cara nova, como eles fizeram vários wildcards para jogadores novos. Exato. Ele não é um caso isolado, diga-se Não, de um caso passagem. isolado. O que eu fico pensando, e aí toda hora eu penso nisso e eu não penso... lógico que jogar é uma grande oportunidade. É a mesma coisa que eu pensava a respeito da chave principal do Rio Open. Tá na hora? Tá preparado? E aí, quando eu falo preparado, antes que comecem a vir as pedras, até do próprio time poderia vir, não tem a ver preparado ou jogar. Porque jogar ele joga bem. Eu não acho que ele vai fazer feio. Eu não acho que ele vai tomar um pau. Ele pode tomar, e seria normal também. O que eu acho é quanto de preparado estamos. Com toda a história do queimar etapas que a gente já viu no circuito. Com tantas histórias de conquistar coisas grandes quando a gente não está preparado. Porque uma coisa é conquistar. Raducanu conquistou sem estar preparada. Sofreu. Capriati
conquistou o US Open sem estar preparada, mas ela foi lá e conquistou. Nesse caso, você está colocando ele sem ter conquistado e, entre aspas, sem merecer para o ranking, perto do ranking. Ele merece como jogador, porque ele joga muito bem, tem vários meninos aí que estão sendo olhados, mas será que é um Master 1000 que a gente tem que colocar ele? Essa é a minha indagação. Tenho a resposta? Não. Mas eu faço... Isso aqui é um programa de debate. De opinião. De opinião. Me preocupa. Por sorte, tem um grandíssimo técnico, que obviamente deve ter pensado a respeito, que é o Dumont e o Grangeiro, e o Kiki. Que eu tenho certeza que não foi uma decisão... Vai. Porque eles sabem a consequência. Porque depois tem que jogar em Bratislava. Em Kosice. A gente perguntou isso pra ele na entrevista. Aliás, quem não viu a entrevista, tem a entrevista com o Guto Miguel aí no canal. A gente perguntou pra ele isso. Como é que é essa história de estar aqui no Rio Open, num torneio que é aqui em cima, com toda a estrutura, e amanhã vai ter que jogar um Future, vai ter que jogar um Challenger. Vamos jogar lá na Tunísia, Turquia, que baita vento, quadra horrível. Pô, aquela coisa, o moleque que também é 1500 do mundo gritando na tua cara. Beleza, faz parte. O que me tranquiliza nesse aspecto é exatamente o que o cerca. É o Dumont, é o Grangeiro, é a blindagem que ele tem e um constante de, peraí, vem cá, desce pra terra, vem cá, desce pra terra. Sim. Fura o balão, subiu o balão, fura o balão, desce. Subiu o balão, fura o balão, desce. A realidade ainda não é essa. Essa parte é que me tranquiliza. Sim. Mas que é um passo gigante aqui E é um passo duplo, né? Porque foi o Rio Open, que é o maior, é o nosso Grand Slam no Brasil, Sim. E é o Miami Open, que tem 1 milhão de brasileiros. Exatamente. Você não está falando de, mas é o Master 1000 de Madrid. Beleza. Pouca gente vê, tem pouca repercussão, muito menos repercussão. Miami, a gente viu ano passado. Sabe quantos brasileiros vão estar vendo o Guto hoje lá? Vai ser um caldeirão. Vai. Pô, que legal. E ele é um menino que gosta de jogar nessa situação. Mas o ponto não é o jogo, ganhou o jogo. Tá bom, ganhou do Bonzi. A gente tá falando aqui, ele ganhou do Bonzi, 6-4, 7-5. Legal. Quanto que isso é a consequência para a carreira. Não é para o ranking. O ranking vai sair de 1.600 para 1.200. Ou para 1.000, para 800. Já está pronto para fazer esse passo ou não está pronto para fazer esse passo? Isso eu não posso dizer porque eu não estou no time. Estou colocando um debate, um sim. Notícias da semana. Hum. A gente tem visto um Berrettini sofrendo muito, certo? Com lesão. Bastante. Nessa semana aqui, 7 dos 15 melhores italianos sofrendo com lesões. Metade. É uma coincidência apenas? Eu quero acreditar que sim. Porque os caras treinam em lugares diferentes, são com pessoas diferentes. Se fosse todo mundo está treinando No na mesmo Federação Italiana com a mesma supervisão, com o mesmo time, tipo, todo mundo é da Rede Tênis Brasil, da Tênis Route, tudo bem. Aí, peraí, vamos dar uma olhada, o que está se fazendo lá? Agora, o Berrettini treina e quebra quanto tempo? Aí você tem o Sônico que não sei o quê. Tá todo mundo, cada um treina com um treinador. Cada um treina. Eu não acho que é um. Sinceramente, não consigo ver. Brasil convocado para a Billie Jean King Cup com Bia, Gabissé, Naná, Luiz De Stefani para a disputa do grupo 1 das Américas em 2026, entre 8 e 11 de abril. Vamos ao Carolinda pelo Mundo dessa semana com um assunto que interessa a muita gente. Toda a complexidade e toda a preparação, né? A preparação muito pessoal, muito única de cada raquete para a característica de cada tenista. Roda aí. Fala galera, estamos aqui para mais um Carolinda pelo Mundo e com a minha raquete antiga, Radical, guerreirona. Passamos por poucas e boas, mas nunca foi tacada no chão, sempre tratada com muito respeito, amor e carinho. Aqui temos a nova
a diva, que vai conquistar muitas coisas maravilhosas esse ano. E a minha raquete nova, o meu treinador, que tem o contato com a rede e tudo mais, ele me pediu a raquete com gripe de couro. Vou mostrar pra vocês como é que é aqui embaixo. Cushion de courinho. O que o cushion de couro faz? Dá mais firmeza aqui na pegada, ajuda a não ficar girando a raquete e trocar as empunhaduras, que era uma das coisas que meu treinador queria buscar com essa troca de gripe. Tem alguns golpes que eu mudei a empunhadura recentemente, que às vezes, com o passar das semanas de competição e tudo mais, eles vão girando, vão sujando um pouquinho, então com esse grip acaba ajudando a que a empunhadura continue mais firme durante os golpes, durante as semanas. Bato o golpe e fico girando a raquete no ar até o próximo. É uma mania muito difícil de tirar, enfim. São as raquetes Pro Stock. São as raquetes que os tenistas profissionais usam e elas são diferentes das raquetes que são vendidas na loja. Elas são muito mais leves, originalmente mais leves, para que você consiga adicionar o peso com muito mais facilidade. Elas têm um códigozinho aqui. Não vou mostrar exatamente o meu, tenho ciúmes. Mas o que aconteceu e por que eu tô fazendo esse vídeo? É que a minha, como mudou o cushion, veio todo o peso diferente. Como o cushion é mais pesado, ao redor de 5 gramas mais pesado que o cushion normal, para colocar o peso e ela ficar com o mesmo balanço que eu tinha pedido antes, eles tiveram que colocar mais peso na cabeça da raquete. Isso fez com que a raquete ficasse diferente do que a raquete que eu usava antes. Existem profissionais que são pessoas que customizam as raquetes. Então você pode levar, inclusive, a sua de loja para essa pessoa e ela customiza, coloca pezinhos na lateral. É o que aconteceu com essa aqui, por exemplo. Pezinho também aqui por dentro. Aqui dá pra ver até na minha antiga. Tem um pezinho aqui por baixo dessa parte, dessa proteção aqui da raquete. Tem que segurar a emoção quando chega a raquete nova. E você só pode usar quando tiver igual, porque senão muda absolutamente tudo. Vocês não estão entendendo. Customizaram a minha, tá escrito Carol Meligene Alves. Essa é a raquete número 1. Embaixo é o arroba da pessoa que fez. E ele colocou uma fotico minha, vibrando. Eu já testei hoje, gostei, já entreguei todas as outras e agora ele pode customizar todas iguaizinhas a essa aqui. Gente, então é isso. Achei que seria interessante trazer esse conteúdo, porque vocês amam saber sobre raquete, tem muita curiosidade, sobre libragem, que é a pergunta que mais me fazem. E como chegaram as novas, achei que vocês iam querer saber um pouquinho mais de como funciona, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. É muito complexa a preparação de uma raquete para um atleta. Cada um vai ter uma opção. Se você pegar a raquete da Carol, você vai falar, puta que bosta, não é isso aqui. Se ela pegar a sua, ela vai falar, nossa, 3 vezes que bosta, isso não é isso aqui. É um negócio muito pessoal. Eu aprendi a mexer na raquete quando eu já era 100 do mundo. E eu fui treinar com o Pardal. Eu pegava a raquete da loja, pegava e botava. Sério? E jogava. Eu não tinha nenhuma visão a respeito de raquete. E o Pardal era um cara que era um gênio nisso. Balanço, peso. E aí eu lembro, a gente jogou o primeiro torneio, eu joguei no México, na Cidade do México, eu fiz final, perdi pro Muster. E ele falou, cara, a gente precisa mexer na tua raquete. Mexer? Como assim? Aí, pum, aí ele botou na balança, uma pesava 350, outra 370, outra 365, igual, né? Sério? 365 e 70 tá igual, né? Não, 5 gramas faz diferença, na hora do impacto faz diferença. É a balanço 31, a outra 30,7. Não, aí. Não. E aí eu lembro, até eu levei no Jairo, a gente levou no Jairo na época, e depois levamos fora do Brasil, tinha um cara muito bom, o Jace, eu lembro, que acompanhava os jogadores, ele pediu as raquetes na época, e mandou as 20 raquetes pro cara, eu quero todas iguais. Aí, desde o cabo até o balanço e o peso. Falei, cara, porque você pegava uma raquete, você pega uma raquete diferente da outra. Sim. Tanto que você dá nome na raquete. Quando você estão todas iguais, você não sabe qual é a raquete quase. Você pega. Você vê que o jogador pega a raquete. Ele não procura a raquete. Essa raquete é diferente. As raquetes são exatamente iguais. Aí são profissionais que fazem isso. E faz muita diferença, porque aí quem tem velocidade de mão usa o balanço mais para a cabeça, mais para trás, mas aí você tem que estudar sobre isso para ver
E faz muita diferença mesmo. Antes dos brasileiros pelo mundo, vamos ao claro que tem história dessa semana, Fino. O que temos para essa semana? Aproveitando essa entre a Miami, Indian Wells e Miami, eu tinha um patrocinador e um grande amigo, Edson Bueno, infelizmente não está mais aqui, que ele tinha uma casa perto de Los Angeles, em Pasadena, né? Dentro de Los Angeles, mas em Pasadena, que é o lugar aí onde estão todos os artistas, né? Inclusive a gente, eu, você, Sim. né? Casas ali, você também. Exato. Silvio Bastos, que a gente sempre fala, Lógico. tem casa em Pasadena, obviamente. Ele tinha uma casa maravilhosa e uma dessas idas que a gente tinha 5, 6 dias de folga, o que a gente faz? Vai para Miami, para onde vai? O Pardal e o Larry conseguiram para a gente ficar na casa do Edson, lá em Pasadena. E o Edson, baita de um empresário querido pra caramba, falou, fica aqui em casa. E no primeiro dia que a gente sai para jantar, a gente foi lá para treinar, a gente treinava, tinha um hotel do lado que a gente treinava e comia, e tinha 45 pessoas ali para tratar a gente. E a gente meio que na vergonha, falei, pô, vamos sair para jantar, né? Porque comendo todo dia aqui. A gente foi jantar. Jantamos no primeiro dia num steakhouse. Sentamos para comer, comemos, os 4, na hora de pedir a conta, o cara, não, isso ok. Mr. Edson Dá pagou, brincadeira. já deixou pago. Tá bom, pô, fomos justo no restaurante que o Edson sempre vai, não sei quanto. Beleza, fomos treinar no dia seguinte, fomos jantar de novo em outro lugar, completamente, não falamos para ninguém para onde a gente ia, procurando lugar, esses restaurantes legais, né? Fomos pagar a conta, não. Mr. Edson. O cara dono da cidade. Mr. Edson paid. Already paid. Caramba. Aí virou gozação, né? Aí virou divertido, né? Porque aí ele tava na casa. Eu falei, Edson. Ele falou, não, fica tranquilo. Ô, filhinho, fica tranquilo, tá tudo certo. Aí a gente falava, a gente vai sair pra jantar de novo e você não vai pagar a conta. Ele ria. Aí a gente foi a terceira vez, Tava pago. tava paga. A gente nunca descobriu. Sério? Que ele fez. Nunca descobriu. Ele deve ter falado pra todos melhor. Lógico, se a gente fosse comer num boteco, provavelmente. Não, mas nos restaurantes, deve ter 10 restaurantes em volta de Pasadena ali. Nos 10 restaurantes, ele mandou o cara que trabalhava pra ele e falou: ó, A gente vai ficar sem essa resposta, jura? jura. A gente nunca soube por que o. Puta, cara. Ele pagou todos os coisas. Que E loucura, ele hein? nunca contou pra gente. O Edson era um cara incrível. O Edson me patrocinou, fez um centro de treinamento no Rio, tratou sempre os jogadores com muito carinho. Um cara... ele faleceu dentro de uma quadra de tênis. Ele teve um ataque fulminante dentro da casa dele, em Búzios. Um cara que... Foi o primeiro cara que, quando eu parei de jogar tênis, olhou e falou: tua primeira ação fora do tênis ou dentro do tênis, pós-tênis, eu quero ser o teu patrocinador. Foi quando eu fiz o torneio, a Copa Fino. Eu liguei para ele e falei, eu vou fazer a Copa Fino. E ele me falou, quanto custa? Eu falei, como assim quanto custa? Eu falei, custa R$70 mil o projeto. Ele falou, já tenho 70 mil, você já tem os 70 mil. Agora sai correndo atrás para melhorar o torneio por 70 mil. Na época, valia 70 mil. Uhum. E é um cara que, na primeira coisa que fez, sempre esteve do meu lado. Um cara que eu sinto muito. Um beijo grande para toda a família. Bueno, para Solange, principalmente a ex-esposa, que me trataram sempre com muito carinho. Muito bem, vamos aos brasileiros pelo mundo. Challenger 175 de Capcana, na República Dominicana. Demo, campeão de duplas, 15º título de Challenger da carreira do brasileiro, de 37 anos de idade, também soma 5 troféus de ATP 250. Primeira conquista na temporada, o Marcelo Melo fez semifinal nas duplas, acabou perdendo para a dupla do Marcelo Demoliner. Challenger 75 de Santiago, Thiago Monteiro e Pedro Boscardin fizeram semifinal de simples. Paulo Saraiva, campeão de duplas, 14º título de duplas, o segundo em Challenger, mais importante da carreira do Paulo Saraiva. Danielzinho Dutra Silva chegou às semifinais de duplas. M15 de La Plata, na Argentina, no Saibro, Bruno Fernandes, vice-campeão de simples. Segunda final de simples do catarinense de 21 anos, chegando ao seu melhor ranking, número 640. Brasil Juniors Cup J300, disputado no Saibro da Associação Leopoldina Juvenil,
lá em Porto Alegre. Pedrinho Chabalgoit, campeão de simples. Quarto e maior título da carreira de juvenil. O primeiro brasileiro campeão do torneio desde Orlandinho, bicampeão em 2014 e 2015. O Leonardo Storck fez semifinal de simples, Tomás Macedo fez quartas e a Naná foi campeã de simples e de duplas no feminino, encerrando o jejum de 35 anos para o país no torneio, desde quando a Eugênia Maia venceu em 91. Importante, é um campeonato super importante. Eu acho que vale a fala sobre os dois jogadores. Naná, todo mundo já é mais conhecida da galera, né? Pelos resultados, pelo SP Open do ano passado. Uma menina que tá indo super bem no juvenil, começou a jogar profissional. Um baita de um torneio importante, era super jovem, né? E muito legal, treinada na rede de tênis pelo Léo e pelo Danilo Ferraz. E o Pedrinho, muito legal. O Pedrinho saiu, foi para Yes, filho de Carlos Chabalgoit, a quem aqui eu tenho o maior prazer em falar. O Chapecó é um dos caras mais queridos do circuito, um cara que jogou um tênis absurdo quando moleque, era da geração do Pardal, mas era o melhor juvenil que a gente tinha na época. Infelizmente acabou se machucando muito, mas era um cara que todo mundo via ele como um fenômeno, e ele era um fenômeno mesmo. Jogava muito tênis e acabou tendo os seus problemas físicos e acabou não conseguindo chegar. Um cara extremamente querido, uma família extremamente querida. Esse moleque é muito legal, super educado. Ontem eu mandei uma mensagem pro pai dele, né, porque eu conheço muito bem o Chapecó, e chegou à noite e quem me mandou de volta o agradecimento sobre a mensagem que eu mandei pro Chapecó foi ele, do celular dele. Achei muito bonitinho a atitude do moleque. E, pô, sou muito torcedor dos dois, né, obviamente, mas do Pedrinho por tudo que essa família representa pro tênis brasileiro. Muito legal. No mesmo torneio que a Naná venceu, a Pietra Rivoli fez semifinal de duplas. Na próxima semana, o Guto jogando o Quali de Miami, jogo hoje, né? Já estaremos com o resultado quando o programa entrar no ar. João Fonseca jogando o Miami Open, defende a terceira rodada, o sorteio acontece nesta segunda-feira. Bia estreia contra a Zeynep Sönmez, da Turquia, número 80 do ranking. João Lucas Reis, Pedro Boscardini, João Pedro Bonini, Marcelo Zorman, Gabriel Sidney, Luiz Brito, Bruno Oliveira e Paulo Saraiva jogando o Challenger 75 de Asunción, no Paraguai. Banana Bowl, J500 de Gaspar, no Bela Vista Country Club, com a elite juvenil do tênis do Brasólio. Certo? Certo, temos uma notícia, né? Temos uma notícia nessa reta final de programa. André Agassi, infelizmente, não estará presente no LA Open. Não fará a exibição junto com o Fino, com o Rod e com o Del Potro. Quem vai jogar é Diego Peque Schwartzman. Que você se prepare, viu? Porque ele ainda tá inteiro. Não, eu vi ele, vergonha. Eu vi ele dando uma. Eu vi ele em quadra dando uma clínica e batendo uma bola lá na Rio Tennis Academy durante o Rio Open. Ele não pode. Ele podia jogar o Challenger. Podia. Já fica e já joga o Challenger, né, Peque? Se prepara aí. Joga do meu lado, Peque. Vem pra nós, argentino também. Também sou argentino, né? Mas você e o Delpo. Uma pena o Agassi com problema nas costas. E, pô, ia ser incrível jogar contra ele, a favor dele, com ele. Uma pena, mas isso faz parte da nossa profissão. O campeonato vai ser incrível também, o Rod Kelly, a turma, vai ser todo mundo super convidado, vai ser uma grande festa. Continuo treinando, jogando pra caramba. E a estrutura do jockey tá muito legal, a quadra central muito grande, muito legal. Vai ser muito divertido, vai ser muito bom. E aí segunda-feira vamos ter que falar do jogo. Você vai opinar sobre o jogo? É lógico, né? Pensa no jogo que eu vou assistir com atenção a todos os detalhes. Cornetar pra Você caramba. vai ter uma estatística única de erros não forçados. Erros de devolução. Quantos? Voleio. Pontos vencidos na rede, 3%. Que desgraça. Vou pedir para você não poder entrar na quadra. Gente, muito obrigado pela companhia, agradecendo sempre, é claro, o C6 e a Zurich, que estão conosco nesta jornada de New Balls Please. Estamos chegando ao programa 100, hein? Estamos chegando ao 100º programa. E semana passada foi bem. Foi bom. Foi bom, hein? Teve bom. Teve bom. Obrigado. Teve bom. Obrigado a todos.
E é isso, meu povo. Obrigado pela companhia. Continue espalhando a palavra aí do New Balls. Agora que atingimos os 50, quando chega na meta, dobra a meta, queremos 100 mil. Certo? Certo. Falta bastante, mas vamos chegar lá com toda certeza. Valeu, gente. Beijo nas crianças. Semana que vem tem mais. Tchau. New balls, please. New balls, please. New balls, please. C6 Bank, para uma vida extraordinária.